uma alegria vê-los também, e dessa vez online, olha que chique que a gente está, né? E é sempre muita alegria, muita satisfação em estar com vocês, né? Nessa casa que a gente gosta tanto e que a gente tem tantos amigos, né? Então é sempre bom. Seria melhor se a gente tivesse no presencial, se tivéssemos todo mundo aí, né? Mas nem sempre as coisas saem do jeito que a gente espera ou planeja, né? Então, às vezes a saúde da gente impede de a gente, muitas vezes, de estar presente em alguns lugares, né? Na questão de transporte, na questão de deslocamento mesmo, né? Mas não importa, o que importa é que a gente está aqui, né, nessa casa abençoada, maravilhosa, no meio a tantos amigos. Então, para a gente falar de uma coisa que é essencial, né? A caridade. A gente lembra-se do lema do Espiritismo, Allan Kardec colocando o nosso lema como fora da caridade não há salvação. E é interessante, tem até um slide que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai ver exatamente isso. O Kardec, depois de se debruçar nos estudos dos espíritos, ele finalizou criando, né, esse slogan, criando essa referência para a doutrina dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é importante, né? E é por isso ela é essencial. Mas ela Oi? Ela só consegue ser realizada através das obras, né? A gente precisa de colocar a mão na massa, precisa de colocar mãos à obra para que a caridade se faça, né? Porque a caridade é uma ação, ela não é algo que bate só pelo pensamento, ela precisa ser materializada, transformada em ações, né? Por isso, o Espiritismo tem como lema, fora da caridade não há salvação. Odíssio, pode passar para mim, por favor. Muito bem. Allan Kardec, depois de aprofundar e de meditar em torno dos ensinos dos espíritos superiores, que se apoiavam nas claras lições do Evangelho, isso é muito importante a gente guardar, ele concluiu com sabedoria que fora da caridade não há salvação, dando início a uma nova concepção religiosa fundamentada no amor ao próximo e na caridade. Por que a gente está falando aí, dando início a uma nova concepção religiosa? Porque a concepção religiosa de até então era fora da igreja não há salvação, né? É claro que a gente não se lembra disso, não é da nossa época, né? Ou se era, a gente estava reencarnado em algum momento lá da Europa, em algum lugar da Europa, em algum momento da nossa história. Mas o fato é que ele muda essa concepção religiosa, criada pela igreja. Fora da igreja não há salvação, aonde você restringia as pessoas, né, a buscar constantemente a igreja e a participar de todos aqueles dogmas que a igreja criou, né, e que o sujeito pesava muitas vezes nos ombros dos seus crentes, né, dos seus seguidores. Então, era fora da igreja da salvação. Então, se a pessoa não se propunha a seguir a igreja, seguir os dogmas da igreja, a ser um católico, a ser um cristão católico, ele ficava fadado a não se salvar, né? Então, essa era a grande questão. Por isso ele fala, a partir de agora, teremos uma nova concepção. Ou seja, vamos substituir o fora da igreja não há salvação para fora da caridade não há salvação. Porque não basta você ter uma concepção religiosa, não basta você acreditar, não basta você se aprofundar nos princípios de determinadas religiões. O mais importante é você transformar esses princípios, né, que fundamentam a religião em obras, né? Então, e obras significa caridade. Vamos lá disso. E aí ainda o Allan Kardec vai dizer, olha, o campo da caridade é muito vasto. Pode passar. O campo da caridade é muito vasto, compreende duas divisões em que falta de termos especiais podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Olha como é interessante isso, né? Compreende-se facilmente a primeira, que é proporcional aos recursos materiais de todos, do mais pobre ao mais rico.
Mas o que é preciso para praticar a caridade benevolente? Olha como é interessante esse texto do Allan Kardec, que está numa revista espírita. Olha, a caridade é a alma do espiritismo, já sabemos disso, né? Lembra, fora da caridade não há salvação. Que ela resume todos os deveres dos homens para consigo mesmo e para com seus mandamentos. Lembra do mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? A gente está incluído nesse processo. O homem, olha, a caridade do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Sentiram o detalhe? A caridade do homem para consigo mesmo. Isso é uma nova concepção. Porque antigamente a gente achava que a caridade era aquela que a gente praticava doando alguma coisa. Então, se a gente doava alguma coisa, uma esmola, uma sacola, um remédio, um vestuário qualquer, a gente estava praticando a caridade para o outro, né? Mas a gente não se incluía como um grande partícipe desse processo de caridade. Você faz, você doa, ao mesmo tempo você está se ajudando também, né? É um ato que leva a movimentar os seus sentimentos, a mudar os seus sentimentos, a você sensibilizar-se com a situação do outro, né? Então, essa que é a caridade. E ele vai dizer que a caridade é um campo muito vasto. E por isso ela precisa ser dividida em duas, né? De duas expressões, para ficar mais fácil a gente entender o que vem a ser caridade. Então, a caridade não é só você doar, não é você fazer aquela caridade, como você entende, de doação, de auxílio material. Ela vai muito mais além, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Por isso ele disse que a caridade se divide por falta de mais, né, de formas de dividi-la melhor. Ele divide em duas: a caridade beneficente e a caridade benevolente. A beneficente é essa que nós conhecemos, né? Aí embaixo, compreende-se facilmente a primeira, que é a caridade beneficente, que é proporcional aos recursos materiais de todos, o mais pobre ao mais rico. E isso é muito presente na vida da gente, né? Quantos companheiros de jornada espírita, e fora da jornada espírita também, né? Fora do espiritismo, nossos companheiros do dia a dia, do trabalho, da escola, né, de companheiros de vida mesmo. Muitas vezes eles vão dizer o seguinte: olha, eu gostaria de fazer a caridade, eu gostaria até de ser um sujeito caridoso, mas me falta recursos, né? Me falta dinheiro, me falta material para eu poder ser caridoso. Esse é um ditado, né? Essa é uma situação antiga, né? É uma expressão antiga. Eu não ajudo porque eu não tenho, né? Eu não sou caridoso porque eu não disponho dos bens materiais que eu gostaria de dispor para, então, praticar essa ação de caridade. Na verdade, era isso que a gente pensava. E muitos de nós ainda acham isso, né? Que a caridade se restringe somente à doação material. Então, a gente doou uma cesta básica, a gente fica com a alma lavada. Aliás, é para ficar mesmo, né? Mas não é só, né, essa caridade aí. Essa caridade precisa de ser ampliada, né, praticada em outros setores, em outros campos, inclusive consigo mesmo, né? Então, essa que a gente faz de doação, de ajudar materialmente, de auxílio, de ajudar alguém a manter a sobrevivência, é a caridade beneficente. Mas qual é a caridade benevolente? Essa que é a grande questão, né? Que caridade é essa? O que o Kardec quis dizer para nós? Pode passar. Então, aí está, né? Olha lá. Essa é a caridade benevolente. A caridade beneficente é doar aquilo que é material para satisfazer as necessidades do ser humano. Mas essa daí é para satisfazer a necessidade do ser humano e a nossa também, né? Então, essa aí é a caridade benevolente. E talvez ela seja mais difícil. Talvez não, a gente sabe que ela é mais difícil, né? É muito mais fácil você ajudar o outro com as coisas materiais, né? Com alimentação, com remédio, com vestuário, ou de alguma outra forma,
mas amar o seu próximo é difícil. E mais difícil se torna quando você diz que tem que amar o seu próximo da mesma maneira que você ama a si mesmo. Então, aí está a expressão maior da caridade. E aí está a coisa mais difícil de se fazer, né? Amar o outro como você se ama. A pergunta é, a gente se ama, né? Ou se a gente fosse dirigir uma pergunta a cada um que está na sala, você se ama? Né? A gente recebe essa pergunta e não responde de imediato. E se a gente não responde de imediato, é porque a gente para pensar, porque a gente traz uma dúvida ainda, né? Será que eu me amo mesmo? Né? Será que eu dediquei minha vida, os meus dias, eu doei a minha força física, né, para o outro, esqueci de mim mesmo? Essa é uma grande questão, né, que a gente precisa trabalhar. Então, veja que a caridade benevolente é essa, é amar o seu próximo como a si mesmo. E esse texto é um texto muito interessante que está nessa revista Espírita, lá de 1868. É um discurso de abertura de um evento, de abertura pelo Allan Kardec, de um evento. E lá ele vai falar sobre a caridade. Ele vai falar sobre toda a questão do espiritismo, a fundamentação do espiritismo. E interessante é que ele vai colocar no meio do discurso dele a caridade como sendo né, a grande base da doutrina dos espíritos. Pode passar para mim disso? E aí, então, o Emmanuel vai nos trazer algumas opiniões a respeito disso, né? De amar o próximo como a si mesmo, e fora da caridade não há salvação. E a caridade, né, feita para o outro e para nós. Vai dizer, olha, ninguém pode amar e assistir a outros com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Aí isso aí parece um banho de água fria, não é? Gente, mas eu sou tão caridoso, eu me dou tanto, eu faço tanta coisa pelo outro, né? E aí o Emmanuel chama atenção. Parabéns, né? Se você faz isso, se você se doa para o outro, parabéns. Mas a questão é, você se doa para si mesmo? Né? Você assiste a você mesmo com a mesma eficiência que você auxilia o outro? Isso é uma grande questão, né? E muitos de nós, com certeza, ao ser surpreendido por uma pergunta dessa, a gente fica sem resposta, né? Porque a gente faz aquela autoanálise rapidinho. Eu não estou ajudando a mim mesmo, né? E muitas vezes eu me dediquei a todos aqueles que estavam do meu lado, me dediquei à minha comunidade, mas eu esqueci de mim mesmo. E aí a gente vai descobrir que esse esquecimento de caridade para si mesmo é uma falta de caridade. E que muitas vezes a gente vai ser cobrado por isso, né? Porque vamos ser cobrados pela falta de caridade que nós deixamos de praticar para o outro. Mas a gente também será cobrado pela falta de caridade que a gente não usou para si mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente reclama que a vida está difícil e que as coisas estão saindo do contexto e que nada disso era exatamente aquilo que eu esperava, muitas vezes a gente se dá conta de que a gente faltou com a caridade com a gente mesmo. Né? A gente pensou em todo mundo, a gente pensou em agradar todo mundo, mas em nenhum momento a gente pensou em parar, fazer uma autorreflexão e avaliar se a gente estava sendo caridoso com a gente mesmo. E isso é uma necessidade, né? Não é um erro a gente fazer isso. Não é um erro você, às vezes, deixar de fazer para alguém para fazer para si próprio. Porque se você não fizer para si próprio, como você vai ter condições e força para fazer para o outro? Se você não detém, né, nada, o que você vai doar para o outro? Né? Então, é o que o Emmanuel está chamando a atenção. Ninguém pode amar e assistir a outro com eficiência se não se amar, se não procurar a edificação de si mesmo. Né? Ninguém medicará com proveito, diz ele, se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. Então, não adianta você fazer caridade se o seu sentimento ainda é contrário a essa ação. Se você ainda não entendeu o que é o próximo,
E você não entendeu que aquele que está ali necessitado de determinado amparo, de determinada ajuda, é o próximo, é um semelhante, é um ser como você. Então, muitas vezes, você faz por fazer, né? Tem valor? Tem valor. Eu faço. Ah, mas eu não quero saber, não quero penetrar nesse assunto, não quero aprofundar nesse assunto. Mas seria tão bom se pudesse aprofundar, porque, às vezes, as necessidades das pessoas não se apelam somente à questão material, a questão do remédio, a questão da cesta básica, a questão da alimentação. Muitas vezes, o ser humano está precisando de uma palavra amiga, de um aconchego, né? De um acolhimento. Então, da mesma forma que nós, né? Então, eu não posso acolher alguém, eu não posso doar algo para alguém se eu não tenho para mim mesmo, né? Como que eu posso doar aquilo que eu não tenho? Como que eu posso ser um sujeito que acolhe se eu não sei sequer me acolher? Se eu não consigo me entender, me compreender, né? Então, é a caridade essencial, isso que é a caridade essencial. É a gente usar todos esses recursos para nós mesmos. Para nós mesmos. É isso que a gente faz, né? É isso que a gente está fazendo. Ninguém ensinará com segurança se não possuir a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternal. Claro, né? Se Jesus fala que o mandamento maior é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, veja que aí está a chave do nosso progresso, né? Aí está a chave da nossa edificação, do nosso crescimento espiritual. E claro que eu preciso amar o próximo, mas eu preciso me amar também, né? O mandamento não fala isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Eu vou amar ao meu próximo como eu me amo, né? Eu vou doar a ele o mesmo amor, com a mesma intensidade com que eu me amo, né? E com a mesma intensidade. Então, é isso que a gente precisa de saber, né? De trazer muito claro na nossa cabeça. Porque, às vezes, a gente se atropela, né? A gente só fica por conta do outro, só por conta do outro. Claro que isso aí é louvável, né? Claro que isso aí é muito interessante e importante. Mas é hora de a gente começar a olhar para si mesmo, né? Porque, para a gente auxiliar, a gente precisa de ter com que auxiliar, né? Ô, disse, passa para mim, por favor. E aí continua o Emmanuel, né? E dessa feita, lá no livro de caridade, uma mensagem que tem esse nome mesmo, né, de verdade. Aí nós estamos falando da caridade essencial, mas de uma outra mensagem. Agora, a caridade essencial é essa mensagem número 110, que está lá no livro Vinha de Luz, que vocês depois poderão consultar. Aí diz o Emmanuel mais uma vez, né? Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Sabemos disso? Sabemos, né? Tanto é que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Sabemos disso, né? Isso aí o Emmanuel está falando, mas ele está falando uma coisa que nós já conhecemos, né? Toda vez que a gente está trabalhando para o próximo, a gente está colaborando, contribuindo para a construção ou a edificação do reino divino aqui na Terra, né? Haja vista que a base do reino divino aqui na Terra é amar ao próximo, né? É amar a Deus e ao próximo. Então, toda vez que a gente estiver ajudando alguém, a gente vai estar colaborando, né? Colocando um tijolinho na construção do reino de Deus aqui na Terra. Pode passar, disse, por favor. E aí, diz ainda o nosso companheiro, assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Verdade ou mentira? Verdade, é verdadíssimo isso aí, né? Verdadeiro demais, né? Mas são vestiduras diferentes de uma mesma túnica, de uma virtude única, mesma túnica. Elas são vestiduras, roupas, né? Roupagens diferentes de uma única virtude, né? Da caridade, né? Conjugam-se e completam-se num todo nobre digno.
Então, veja, assistência, dedicação, ensinamento, né? Nós, na área de assistência social, quem é da área de assistência social, sabe que a finalidade da assistência social espírita é conjugar assistência social, assistência material, com auxílio espiritual, né? Você não pode só dar o auxílio, fornecer o auxílio material. Pode, né? Poder pode. Mas é bom que você forneça o auxílio material acompanhado também do auxílio espiritual, né? De que as pessoas também recebam o alimento para o espírito. E aí, se a gente for falar de alimentos do espírito, nós vamos passar da hora e não vamos chegar a conclusão nenhuma. Mas o alimento do espírito é isso, é você receber algo que possa sustentar as suas forças enquanto espírito reencarnado, né? Para não te fazer desanimar, para você ter força, uma força que seja o bastante para você se defender das intempéries da nossa reencarnação, para que você possa resistir às tempestades que são próprias do nosso processo reencarnatório. Então, é essa força que a gente precisa, né? Nós precisamos. Então, é isso, né? Então, a assistência social mais o ensinamento, né, fortalecem aquele sujeito, né? Nos fortalece, né? Então, é só isso que ele está dizendo, olha, que não basta só auxílio material, é importante que se conjugue os dois verbos, né? As duas situações, assistência social com assistência espiritual. Pode passar disso, por favor. E aí, então, deixa ela passar para nós. Esse, isso. Antes, porém, da caridade, que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Isso aí resume tudo que nós falamos até agora. Eu não posso ser caridoso com o outro, benevolente com o outro, se eu não sou caridoso comigo mesmo, nem benevolente comigo mesmo. Qual é o lucro dessa situação? O que tem de proveitoso nessa situação? Eu faço só para o outro, para o outro. É louvável, mas eu preciso de fazer para mim também, para que eu consiga também sobreviver às dificuldades que me são próprias, né? As dificuldades que são próprias do meu processo reencarnatório, aquelas dificuldades que eu trago comigo, né? Aquelas situações kármicas. Então, eu preciso ajudar o outro, mas eu também tenho que pensar um pouco em mim. Não que pensar em mim e desconhecer o outro, não é isso. Mas a gente vai pensar em si para se fortalecer e ter as bases e ter o necessário para você fazer para o outro. Se você não dispõe disso, como que você vai ajudar o outro, não é? Pode passar disso. Próximo. Ela estava lá, saiu de lá. Então, veja que isso aí, já estamos na metade do nosso estudo, né? Esse slide é para mostrar que nós avançamos já até a metade. E aí, tem um texto do evangelista João, né? Que está escrito na segunda carta dele, essa segunda carta, no parágrafo 6, né? Que diz assim, e a caridade é esta, isso segundo João, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. O João aí, nessa carta, ele está se referindo ao primeiro mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E que depois Jesus deu uma ajustada. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, ele está chamando a atenção. Olha, nós vamos fazer a caridade, né? Nós precisamos de trabalhar, precisamos de ajudar aqueles, né, que batem a nossa porta, precisamos de auxiliar os enfermos, e a época dele, por exemplo, né, eram leprosos, um número considerado de leprosos e de portadores de outras enfermidades irreversíveis, era um número
extravagante, né, enorme, de viúvas que batiam a porta, né, dos apóstolos, principalmente na casa do caminho. Então, era uma situação enorme de penúria. Né? De enorme de penúria. Então, ele vai aí o João vai se lembrar disso, daquilo que Jesus falou, que a gente vai andar dentro desse mandamento, com o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, você não consegue desvincular uma coisa da outra. Não adianta você só amar a Deus se você não ama o próximo. Ou só ama o próximo, mas não ama a Deus. Você tem que juntar esses dois, né? A expressão, são duas situações que se ligam e que se completam. Ama a Deus e você mostra esse amor que você tem por Deus, auxiliando o seu próximo, né? Essa questão aí é o que o João está falando. Pode passar para mim, disse, por favor. E qual é a caridade, né? Essa caridade essencial. O que ela vem a ser, afinal de contas? Essa caridade essencial trata-se da caridade de pensarmos, de falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Depois a gente volta nele. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho, na fé estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Né? Eu acho esse texto maravilhoso. Ao mesmo tempo, né, nos leva para uma região onde a gente precisa de raciocinar e refletir, né, em nós mesmos. Né? Como que a gente está agindo? Como que a gente está fazendo com esses ensinamentos, né, de Jesus? A doutrina espírita, nós vimos lá no princípio, né, ela é fundamentada nos ensinos de Jesus. Ela é fundamentada no Evangelho de Jesus. Né? E a gente fala que a doutrina é a revivência, né, do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é a revivência do Evangelho de Jesus. Ela traz consigo, né, na sua competência, né, vamos dizer assim, no seu arcabouço, o Evangelho de Jesus. Né? Então, a gente não se desvincula do Evangelho de Jesus. Nós precisamos de seguir o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque aceitar Jesus é fácil. Né? A gente vê isso em muitas religiões, não estou falando mal de nenhuma, viu? Mas a gente vê que as pessoas aceitam o Cristo com muita facilidade. Né? Você coloca o Cristo, você apresenta o Cristo, as pessoas se sensibilizam, né, com a apresentação do Cristo, mas, né, fica só nessa sensibilização. Quando você começa a conhecer o Cristo e você vai conhecendo a necessidade de você se adequar aos ensinamentos dele, a gente desanima. Quantos desanimam diariamente, né? Quantos abraçam Cristo? Quantos ficam efusivos e sensibilizados quando tem contato com o ensinamento do Cristo, mas quando vai colocar na prática, ainda se acham tão enfraquecidos que retornam, né, para trás, né? Voltam para trás, porque se acham incompetentes o bastante para seguir os mandamentos de Jesus. E isso é muito presente na nossa vida, né? Dentro da própria doutrina, dentro dos próprios grupos de estudos espíritas. Quantas pessoas estão ali estudando, mas ainda não se acham capazes de seguir os passos de Cristo? Quantas? Muitas, né? Muitas. Porque as pessoas veem o Cristo naquela condição de espírito puro dele e se coloca na mesma balança. Não é. Nós somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos impuros, sim, e nós estamos trazendo Cristo, estamos trazendo Cristo mais perto de nós
né, através do seu evangelho, para que a gente possa sair dessa condição, para que a gente possa crescer. E esse é o objetivo do Cristo, né? Ele não veio aqui para falar com os santos, ele veio aqui para falar conosco, né? Espíritos impuros, imperfeitos que somos, e que precisa de um roteiro, né, para buscar a luz, para evoluir, né? Então, esse evangelho de Jesus, o evangelho que Jesus nos deixou, é esse roteiro de luz, né? Olha, se você quer ser feliz, então eu estou deixando aqui o meu roteiro de luz, de Jesus, né? Aqui está o roteiro, ele está aí. Você pode utilizar no momento que você quiser, mas vai depender da sua vontade, né? De você querer trilhar esse caminho, de você querer sair dessa condição de espíritos, né? Ainda mergulhado em trevas, né? Mas que anseiam muito, sabe? Anseiam muito em buscar a luz. Então, esse evangelho é a luz que Jesus nos oferece, né? É a luz que vai iluminar os nossos caminhos, que vai iluminar as nossas mentes, que vai nos fazer refletir melhor e vai também sensibilizar o nosso coração para que a gente aprenda a sentir o amor, né? Então, esses são os mandamentos. Então, o evangelho existe para isso, né? Quando a gente pergunta para que Jesus deixou o evangelho dele aqui, né? Por que ele precisou de deixar esse evangelho escrito? Olha, ele precisou para que a gente pudesse aprender a amar, né? O evangelho existe para isso, para que a gente aprenda a amar. Não é isso que a gente está falando de caridade? A caridade de pensar, a caridade de falar, a caridade de a gente agir. E isso é prova do amor que a gente tem, né? É a gente aprendendo a amar. É para isso que é o Evangelho. Se não fosse para isso, qual era a finalidade que Jesus teria de trazer os ensinamentos de luz dele? Se não fosse para a gente aprender a amar, não é? É a caridade de vivermos verdadeiramente nele. Então é isso. Se a gente não leva, né, a sério os ensinamentos dele no Evangelho e não transforma esses ensinamentos em ações, a gente fica meio que perdido, né? A gente está numa luta, mas a gente não consegue estar dentro, né? Dentro dela 100%. A gente fica para lá, fica para cá, e fica ali, fica aqui, e vai se segurando aqui, vai se fortalecendo ali. É isso que ele está dizendo. Eu disse, não passa mais um aí para nós, por favor. Senão a gente não consegue. Eu não sei qual é o tempo, não, mas acho que deve ser até 15 para as 9, não é? Se não me engano. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou discussões filosóficas. Ainda tem um grupo assim, que é espírita só de laboratório. É o espírita que só estuda a parte dos fenômenos, principalmente a mediunidade, né? E muitas vezes ele não estuda o resto. Ele estuda a base do espiritismo, que é exatamente a caridade. Então, ele estuda a mediunidade, ele estuda os efeitos, ele sabe classificar todos esses efeitos segundo a condição de cada um, a característica de cada um, mas ele ainda não aprendeu a amar como deveria. Existem grandes médiuns, grandes estudiosos, mas que ainda estão só no campo de filosofia e ciência. Eles não passaram ainda para a experimentação, né? Ele ainda vive na base teórica. É assim que funciona, é assim que o Evangelho fala, mas ele continua sentadinho, né, atrás de uma mesa, estudando e ensinando sem parar. E, na verdade, ele precisava de experienciar aquilo que ele aprende, né? Como diz Alcino, o Evangelho de Jesus é para ser conhecido, para ser meditado e para ser experienciado, né? Para ser sentido e mais depois ser experienciado. Então você conhece, você medita nele, você sente o Evangelho de Jesus, mas você precisa urgentemente de colocar tudo isso em prática a favor do outro, porque senão não vai ter jeito. Essa é a verdade. Se você não coloca tudo isso que a doutrina nos fala, tudo isso que o Evangelho nos traz,
e que tende a nos libertar dessas amarras morais que a gente traz, né? Dessas impurezas morais que a gente traz, né? Se a gente não faz alguma coisa, a gente continua ali. Então, é fazendo o bem, é fazendo a caridade, é exercitando o amor ao próximo, que a gente vai se desvinculando dessas amarras. Não existe outro jeito. Né? Não existe. Ah, mas eu tenho fé, sim, mas fé sem obra é uma fé morta. Já diz o nosso Tiago, né? Ah, mas eu tenho fé, sim, mas você precisa de ter a obra também. O que adianta a fé sem a obra? Não é? Essa é a questão. Então, muitos aprendizes ainda estão no campo da ciência. Eles preferem ficar no campo do fenômeno, no campo científico, do que colocar tudo isso em prática a favor do menos favorecido. Então, é muito bonito você estudar o Espiritismo, é interessante mesmo estudar o fenômeno espírita. Mas é interessante também você conhecer que lá do outro lado da nossa cidade existe uma favela e ali pessoas que estão passando fome e sofrendo de carências. Né? Então, é você fazer as duas coisas. Para que eu estudo o Espiritismo? De que me serve todo esse estudo espírita? Toda essa luz, né, que é a doutrina espírita? Se ela não me ajuda a sair do estágio em que eu estou, né? E buscar o outro. Pode passar para mim disso, por favor. Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta você só estudar, só saber e achar muito bonito e sair espalhando para todo mundo aquilo que aprendeu. Você precisa de exemplificar isso através do trabalho, através do serviço. E esse serviço é o serviço que nós vamos executar em favor do outro e de nós mesmos. Então, é importante estudar, sim, né? Precisamos estudar, ampliar os nossos conhecimentos, para entender, né, a doutrina, para entender o nosso próprio, né, a nós mesmos, né? De saber quem nós somos e de onde nós viemos e para onde a gente vai. É importante isso. Mas olhar para o outro é tão importante quanto, né? Senão é mais importante, né? Não adianta guardar a certeza da sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. A doutrina espírita, em várias obras, né, que a gente vê escritas por vários médiuns e vários espíritos, vai dizer da situação de grandes espíritas aqui na Terra, que se dedicaram à doutrina, à divulgação da doutrina, mas quando desencarnaram, chegaram lá do outro lado e se viram meio a um vazio enorme. Né? Mas o que estavam fazendo aquele vazio? Não eram grandes espíritas, não haviam estudado o espiritismo a fundo, né? Não haviam levantado todas as teorias, não entenderam com muita tranquilidade todos os fenômenos, né, paranormais, mediúnicos e tudo aquilo que envolve o espírito e a comunicação dele. Aí chega do outro lado, cheio de teorias, mas nenhuma ação, né? Nenhuma prática. Então, não adianta se aguardar, não adianta você saber tudo isso que a doutrina espírita nos informa, se você não olha para o lado, né? Se você não deixa o seu coração agir, se você não muda o seu sentimento. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um, cada um para a extensão do bem. Aprendemos muito, como nós estamos aqui hoje, aprendendo um pouco mais, né? Então, por quê? Né? O que vai me valer tudo isso? Ora, vai me trazer mais possibilidades reflexivas. Todo esse trabalho de estarmos aqui sentadinhos, conversando, me possibilita ir para essa área da reflexão. Deixa eu ver como eu estou agindo. Será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Será que eu estou adequado a esses ensinamentos? Será que eu estou colocando em prática esses ensinamentos que tenho recebido do Espiritismo e do Evangelho de Jesus a favor do outro? Essa é a questão, né? Porque saber eu posso saber, mas o que me adianta saber só se do outro lado da nossa cidade existem pessoas que estão morrendo de fome, né? Crianças que morrem de inanição, que morrem de doença, que morrem, né, por falta de higiene e por falta de recursos. O conhecimento é importante, mas se eu colocar esse conhecimento a serviço do outro, ele se tornará muito mais importante. E aí vai estar a minha tábua de salvação, né? A gente fala, é a tábua de salvação.
né? Lembrando do Allan Kardec, que fala da caridade na salvação. E essa tábua de salvação é exatamente o exercício da caridade. Né? Isso, passa mais um para nós, que acho que nós estamos no nosso horário. Quase sempre notamos intensa preocupação de nós, os trabalhadores, por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiums adestrados. A gente vê muito isso dentro do centro espírita. Muitos centros espíritas deixam, né, fecham as suas portas, cessam as suas atividades muitas vezes, porque não tem um grupo de médiums, ou não tem médiums capacitados o bastante para conduzir um grupo de estudos da mediunidade ou do estudo do espiritismo. Muitos. E aí aquela questão, por que as pessoas param muitas vezes por isso? Ah, mas nós não temos um médium, não temos alguém que é capaz de nos conduzir. O nosso grupo precisa de alguém para conduzir. Rapaz, quem conduz é Jesus, né? E claro que a gente precisa de alguém que coordene os nossos trabalhos, né? Que faça a coisa acontecer de forma organizada. Mas primeiro nós precisamos de querer fazer o bem, de querer aprender aquilo que é bom para colocar em prática. Então, muitas vezes, claro que a gente precisa de alguém que nos lidere, de alguém que faça a coisa, né, acontecer, que coordene o nosso trabalho. Mas muitas vezes, e quando a gente não tem, a gente para. Ora, se não tem alguém que possa me coordenar no meu grupo espírita, que possa me ajudar a avançar esse caminho, então faço eu sozinho. Ou eu me junto a um grupinho de 3, eu faço um grupinho de 3, ou uma dupla, ou faço um trio, eu faço um quarteto, qualquer coisa. Mas alguém precisa de colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Né? Não é por falta de alguém adestrado, de alguém que seja muito bom, né, que seja especializado em fenômenos espíritas, para que a gente se torne caridoso. A caridade é algo que independe do conhecimento, desse conhecimento tão aprofundado. É algo que vem do coração, chama-se amor, né? Isso aí não precisa de se aprofundar na filosofia e na ciência espírita. É algo do coração, aquilo que Jesus ensinou. Jesus não pediu que ninguém aprofundasse na filosofia, que aprofundasse nos ensinamentos, que fizesse um doutorado, um mestrado, nada disso. Ele falou, ama, só isso, né? Ama, ama, aprende a amar. Isso é coisa que acontece independente dos conhecimentos que você tem. É algo do coração, né? É você olhar e deixar que o seu coração fale por si, que ele defina aquela questão. É olhar com o coração. Né? Esse é o olhar da caridade. Não é você olhar só as necessidades de alguém, mas você olhar para esse alguém com outro olhar, com um olhar diferente, com o olhar do coração. Né? E aí vai facilitar muito mais essa abordagem ao outro, ajudar muito mais no acolhimento do outro. Se você olha com o olho do coração, quando você sente, né? Quando você tem aquela vontade extraordinária e aquela vontade incontrolável de ajudar. A gente tem, né? Muitas vezes a gente não faz, porque fica preso. A gente precisa de alguém que faça isso. Não, se a gente sente essa vontade incontrolável de fazer algo para o outro, façamos, né? Que seja para um só, que seja para alguém, né? Que nem tão especial seja, mas que a gente faça. Isso vai acerenar o nosso coração. Né? A gente vai ficar em paz conosco mesmo e com a consciência tranquila pelo nosso dever cumprido. Né? Lembrando que Jesus está esperando por nós. Né? Ele já esteve aqui conosco, já nos ensinou a fazer a caridade. Agora está lá do outro lado, no seu lugar, né? Esperando que a gente faça. Né? Esperando que a gente abra os braços também, né? E faça o mesmo. Pode passar disso, por favor. Médium, a questão do fenômeno, médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda, nós os espíritas, né? Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro espírita qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. É importante que a gente, o centro espírita,
É importante. O centro espírita tem a característica de escola, ele tem a característica de hospital, né? Ele tem a característica de lar. Então, é muito importante que a gente esteja dentro de uma casa espírita, né? Mas não é só isso, né? Estar na casa espírita, ótimo. Frequentar uma casa espírita, melhor ainda. Fazer parte do grupo de trabalhadores, excelente. Mas nós precisamos de nos colocar também à frente do trabalho, né? Junto com uma meia dúziazinha de gato pingado que muitas vezes trabalha demais. Existe um outro grupo maior que só bate palma, né? Aquele que só olha, parabéns, hein? Você está fazendo um bom trabalho, puxa vida, que legal, parabéns. Mas ele não arregaça as mangas para ajudar aquele grupo pequeno, né? E acontece muito isso, não só dentro do espiritismo, não é isso? Em todos os lugares tem aquele grupo pequenininho que trabalha, se desdobra, fica cansado, exaurido, né? E tem aquele outro grupo que bate palma. Parabéns, nossa, esse grupo é maravilhoso. E aquele que ensina, aquele que fala, que tem uma postura religiosa, né, invejável muitas vezes. Então, a nossa tarefa, na verdade, enquanto espírita, é colocar a mão na massa, sabe? É transformar todo esse conhecimento em ações, né? Em trabalho, né? E sentir nas nossas mãos o valor, né, do ensinamento de Jesus transformado em ação. Isso é muito importante para nós, né? Sem dúvida nenhuma. Eu disse, passa mais um, por favor, eu acho que isso aí que é o último, gente. Ninguém se alegue à ausência de novidades, né? Aquele que fala assim, não tem jeito, nossa, não acontece nada. Ninguém alega a ausência de novidades quando voltosas concessões da esfera superior, aguarda a firme decisão do aprendiz de boa vontade, ao sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação. O poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra, né? Mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, é isso que nós estamos falando desde o princípio, né? É muito importante buscarmos o conhecimento, né? Buscar o conhecimento da doutrina, buscar o conhecimento de nós mesmos, buscar a compreensão, né, de tudo aquilo que está do nosso lado, desse mecanismo da reencarnação, sobre o mecanismo da mediunidade. É muito importante nós sabermos. Mas o mais importante, veja, é colocar a mão na massa, né? É colocar mãos à obra, é materializar todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? O amar significa você acolher, você acudir, você levar, né, o bem-estar àqueles que sofrem, levar saúde para os enfermos, levar acolhimento para aqueles que se sentem abandonados, né? Então, isso é acolhimento que a gente aprende com Jesus, né? Então, quando a gente se reunir, como é o caso específico de hoje, a gente lembrar dessa doutrina, que é uma doutrina maravilhosa, lembrar da revelação espírita, mas lembrar que essa doutrina e essa revelação nos traz também caminhos que precisam ser seguidos, né? E o caminho que o Espiritismo nos dá é esse, que eu falamos lá no princípio. É o fora da caridade, não a salvação, né? Então, eu acho que é isso aí. Acho que não tem mais não, né, Diz? Vê se tem mais algum. Acho que não tem mais. Não, não tem. Então, meus amigos, era isso, né, que a gente se propôs trazer. E a gente vive falando de caridade, vive falando que fora da caridade não há salvação. Mas a gente precisa continuar falando, né? Toda vez que a gente fala, a gente, né, dá uma mexida, né? Dá uma mexida, dá uma balançada, porque a gente vai mexer com a nossa consciência. E toda vez que fala de caridade, a gente vai se perguntar, mas eu sou sendo caridoso, como ensinou Jesus? Né? Não é caridoso como ensinou a igreja, não é caridoso como ensinou o fulano, o pastor, o Beltrano, mas é a caridade como ensinou Jesus, né? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos,
O Kardec vai perguntar como é que é a caridade na visão de Jesus, no modo de entender de Jesus. Claro que não são essas palavras. Mas como é que Jesus entende a caridade? Como é que ele compreende a caridade? Aí os Espíritos vão falar para ele, olha, é a benevolência, é a indulgência e é o perdão. Né? Sabendo que a benevolência é isso que nós estamos falando, a questão da caridade, né? É você espalhar atos bons, atos de benevolência, coisas boas daqueles que são do seu lado. Isso é benevolência, né? A indulgência é você ser capaz de perdoar o outro, né? Capaz de aceitar o outro como é. É capaz de aceitar como é e não discriminar. Não exigir que ele seja igual a você. Isso é o segundo. Então, é a caridade, né? É a benevolência, a indulgência de aceitar o outro como ele é, e, finalmente, perdão, né? São esse triozinho aí que forma um sentido amplo da caridade. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, e, mais uma vez, gente, muito agradecido. Foi muito bom estar com vocês aí, viu? Que assim seja.